Bem-vindos ao novo quadro e podcast chamado de Hub de Negócios. Nesse quadro, nós vamos falar dos maiores cases de empreendedorismo de grandes empresas e grandes empreendedores que realmente marcaram época e causaram um impacto desproporcional na cena empresarial brasileira, deixando um legado de aprendizado para nós, empreendedores. Aproveito aqui também a oportunidade para contar um pouquinho da onde veio a ideia da gente criar esse quadro. Essa ideia ela vem do nosso propósito aqui na BHub de sermos o braço direito do empreendedor, da empreendedora brasileira, ajudando-os, a se salvarem das dores da má administração. Isso porque, com a BHub, o empreendedor e a empreendedora eles focam no coração do seu negócio, enquanto a BHub cuida do resto. A gente, então, criou aqui esse quadro aqui do nosso podcast, do nosso conteúdo, para a gente realmente olhar para esses grandes empreendedores, porque a gente acha, o nosso sonho grande é, se essas pessoas elas estivessem começando hoje, elas iam certamente começar com a BHub, que tem um propósito de ser o braço direito desses empresários, dessas empresárias aí que estão aí partindo aí na cara e na coragem para realmente transformar e criarem grandes empresas que causam grande impacto, para o nosso país. Pois bem, e nesse episódio inicial não poderia ser ninguém mais, ninguém menos do que o grande padroeiro do empreendedorismo, do empresariado brasileiro, ele que foi o grande Irineu Evangelista de Souza. Para quem não sabe, ele é mais famoso como Barão ou Visconde de Mauá. E para a gente fazer aqui esse quadro, a gente se pesquisou e se baseou em 2 livros. Esse aqui, que é uma autobiografia, O Sucesso Jamais Será Perdoado, foi escrito por ele ali quando ele já estava ali, nesse processo ali pós-declaração de falência desse verdadeiro império que ele criou. E o outro livro, que é mais histórico, eu diria, que é esse daqui, Mauá, um empresário do império. Recomendo muito os 2 livros. Além de tudo, não só contam a história desse grande case, desse grande empresário que foi o Visconde de Mauá, mas eles contam também bastante do processo de formação cultural, histórico, de certa maneira até do próprio capitalismo brasileiro. Então, são verdadeiros documentos históricos aí que vale muito a leitura, tem muito aprendizado a partir dessa vida, desse grande caso. Pois bem, agora vamos começar a contar dessa história. Irineu Evangelista de Souza nasce em Arroio Grande, uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul. Ele nasce de uma família humilde, o pai dele trabalhava com gado, e a mãe naturalmente dado a época, era dona de casa. Aos 9 anos de idade, ele perde o pai, que estava fazendo uma viagem, ele negociava a sua tropa ali, o seu gado, e ele veio a ser assassinado. E aí o que ocorre? A mãe dele, que era o arrimo de família e sempre foi a referência para o Visconde de Mauá, ela ali, mãe sozinha, naquela época, a gente está falando aqui, meados ali de 1820, o Visconde de Mauá ele nasce em 1813 e perde o pai ali já nessa primeira infância, então ela se vê nessa situação muito delicada, casa de novo e como condição desse novo casamento, o novo marido fala, olha, para eu casar você precisa, eu não vou cuidar dos seus filhos do primeiro casamento. E aí, o que essa mãe faz? Ela casa a sua filha mais velha, que aí nessa época isso seria a independência, ela passa ali a viver com esse marido, e com o Irineu Evangelista de Souza, ela acaba dando ele para o seu irmão, que morava no Rio de Janeiro, cuidar da educação e levar ele para a cidade grande. E aí, aos 9 anos, o Irineu ele muda para o Rio de Janeiro, que era a capital do Império do Brasil. E é importante a gente falar Império do Brasil? Sim. Isso porque
em 1808, a família real portuguesa, no âmbito ali das guerras napoleônicas, ela foge de Lisboa, foge de Portugal e vem aqui parar no Rio de Janeiro, que passa a ser a capital do Império de Portugal e Brasil. E Brasil passa ali a ser, né, a central ali do Império Português, tendo ali o Rio de Janeiro como essa capital. Então, Dom João VI migra aqui com a sua família e em 1822, né, declara ali a independência, né, o Dom Pedro I declara a independência do Brasil, e aí, após a sua morte, vem aí o segundo reinado, que vai ser o período ali de grande parte dessa história. Mas nesse momento, né, ali em meados de 1820, né, então está tendo esse processo de independência do Brasil, que continua ali como monarquia, como império, mas aí passa a ser separado de Portugal. E aí Irineu começa de forma bem humilde, trabalhando como engraxate, com uma série de trabalhos, até que ele vem a ingressar em uma casa de comércio, né, em um empório ali de um português. E dentro ali dessa primeira experiência, que ele começa aos 9 anos de idade, ele passa a aprender sobre o comércio, e ele sempre muito curioso, muito interessado, ele começa a pedir, começa a interagir ali com os clientes desse empório para que ele obtivesse ali pequenas doses de conhecimento. E assim ele começa a aprender noções de francês, noções de contabilidade, de finanças, e alguns desses clientes eles também vão dando livros ali para ele, que ele começa a realmente devorar tarde da noite. Ele morava ali, passa a morar, né, no próprio comércio. Pois bem, essa jornada de aprendizado, ela permite a ele que, começando ali num papel ali de faz tudo, para chegar num papel de guarda-livros, que seria guarda-livros, né, bookkeeper, né, é um papel ali, uma espécie ali desse analista ou gerente financeiro, até que ele vira de fato o gerente dessa casa de comércio. Ocorre que esse comércio ele veio a falir. E nesse processo de falência ele já era o homem de confiança. Ali, isso ele já tinha os seus 24 anos, ele passa a ser o homem de confiança desse comerciante. E ele procura o seu maior credor, que era um homem inglês, Richard Carruthers, ou Ricardo Carruthers. Ele fala: olha, eu vou te passar aqui a propriedade dessa casa comercial, mas a grande joia aqui é esse garoto, que era o Irineu Evangelista, e ele ganha confiança rapidamente desse comerciante inglês, e ele passa a aprender cada vez mais sobre o negócio, sobre o comércio em geral. E aí é muito interessante entender o que estava acontecendo com o Brasil daquela época. 1830, né, um país, né, um império brasileiro ali começando o segundo reinado, num período de regência. Não havia indústria nacional, então o comércio ele era muito pujante. E quando eu falo de comércio, leia-se importação. E aí é muito relevante a gente pensar de que os principais produtos negociados eram importados, e importados sobretudo da Inglaterra. Então era muito relevante essa relação que ele teve com o senhor Carruthers, né, que passa a ser o grande mentor dele, e ele aprende muito sobre importação, que nesse período era muito incentivado. Então, nessa época, e a partir de tratados internacionais vigentes à época, o Estado inglês tinha o melhor tratamento, né, em um período melhor inclusive do que Portugal, e depois melhor do que qualquer outra nação, praticamente ali em relações equânimes ali com o próprio Brasil, porque na época sequer alguns produtos eram disponíveis no Brasil fora da importação. E ele passa a ter essa grande expansão, e aos 33 anos, em 1846, veio ali uma mudança na regulação vigente, né? Houve um novo tratado, e esse novo tratado, o que ele faz? Ele aumenta de um patamar de cerca de 15%, 10 a 15% ali, de taxa de importação dos produtos ingleses, sobretudo.
ele sobe ali para um patamar de pelo menos 30%, ou seja, praticamente dobrando a taxa de importação, e para alguns produtos ele chega a aplicar 60%. Ora, com essa mudança, isso coloca em risco o comércio que se baseava nessa importação. E por que foi feito isso? Porque nesse momento passa a ter uma visão por parte do reinado de Dom Pedro II de que seria relevante haver essa construção da indústria nacional, da indústria brasileira. Irineu Evangelista de Souza começa a entender essa mudança de contexto, mudança do contexto, digamos, macroeconômico, e ele começa a analisar a indústria. E aí é muito relevante de que, em 1840, ou seja, alguns anos antes, isso quando ele tinha seus 27 anos, mais ou menos, ele vai até a Inglaterra, visita algumas fábricas e ele fica fascinado, sobretudo, com uma indústria. E a indústria que ele fica fascinado é uma indústria de aço. O Irineu considera como a base industrial, a base da economia. Isso porque, na época, grande parte das manufaturas ela se baseava nessa indústria de aço, que naturalmente é a indústria de base, como a gente chama hoje. Quando ele volta para o Brasil e dentro desse contexto de transformação desse novo tratado, desse acréscimo de tributação à importação, ele vislumbra ali uma grande oportunidade de ingressar nessa indústria brasileira que ali era virtualmente incipiente. Aí que começa essa segunda fase da vida dele a partir dessa experiência que ele teve ali, de vislumbrar um processo industrial, as indústrias na Inglaterra, e ele cria ali, né, a Ponta de Areia, que foi a sua primeira indústria. O que era a Ponta de Areia? Era uma indústria que ele criou ali em Niterói. Ele era um híbrido ali de uma indústria de aço, né, de tubos de aço, e também estaleiro. E o primeiro negócio que ele faz foi ele participou de uma espécie de licitação ou concurso ali para fornecer os tubos de aço, né, os tubos de aço que seriam utilizados para canalização do Rio Maracanã, que na época ali estava também havendo esse processo também de urbanização da cidade do Rio de Janeiro, à época capital do Império Brasileiro, e também os seus arredores. Ao fazer isso, ele começa a ter essa expansão e começa a participar de vários desses contratos de urbanização, fornecendo ali os insumos, sobretudo ali de aço e ferro ali para essa construção, participando também dessa construção de embarcações. E em apenas 5 anos, ele chega a construir 72 navios, que inclusive alguns deles, eu destaco 2 ali, né, alguns deles seriam utilizados na Guerra do Paraguai, né, alguns dos navios ali da guerra, e também ele constrói o principal navio, o maior navio mercante da época, que se chamava Serpente, foi oriundo desse estaleiro. E essa pujança, esses negócios que ele vai criando nessa primeira indústria, dão a ele um grande prestígio, e ele começa a se envolver com a política de uma maneira sem se posicionar, porque você tinha uma questão também escravocrata, né, que havia ainda uma participação relevante na economia da época, mas ele, como industrial, ele começa a olhar outras oportunidades e surge ali a oportunidade da construção da primeira ferrovia. Essa ferrovia ligaria o Porto de Mauá à cidade de Petrópolis, Porto de Mauá no Rio de Janeiro, a Petrópolis, que era uma cidade onde a elite do Rio de Janeiro, inclusive o próprio imperador, tinha também um palácio e ia para lá, né, o Palácio de Inverno, então, que fica na Serra do Rio de Janeiro. E por mais que fosse um percurso limitado, que em determinado momento tinham 16 quilômetros, depois chegou a ter cerca de 40 quilômetros, foi um grande desafio em termos de construção, isso porque tinha um terreno bastante acidentado, passando por rios, brejos, né?
e ele faz esse grande feito que foi a construção da primeira ferrovia brasileira. Ele, na verdade, era um contrato que tinha uma possibilidade de muitos ganhos, mas devido a uma série de medidas que vão sendo adotadas pelo Império na época, como, por exemplo, a criação também da estrada de rodagem, né? Indústria e comércio, passa a rivalizar junto com a ferrovia, e isso começa ali a gerar um ganho menor do que o esperado, e no final o Irineu Evangelista ele passa a ter ali um grande prejuízo com isso. Então ele havia acumulado uma pequena fortuna ou uma grande fortuna com a primeira parte da vida dele no comércio. Quando ele cria a indústria Ponta de Areia, ele ganha também bastante dinheiro, e ele começa a perder um pouco nessa primeira empreitada dele de ferrovias, mas ele tinha ali esse espírito público, esse espírito de construção, a lá os grandes titãs americanos, né? Os grandes titãs da indústria, um Rockefeller, General Electric, grandes cases americanos. O Mauá foi o grande aí titã da indústria brasileira, e ele passa a participar de outras iniciativas, como São Paulo Railway, que também a ideia era conectar o Porto de Santos à cidade de São Paulo, sendo a estação central inicialmente a Estação da Luz, que até hoje existe aqui em São Paulo, foi pensada na época, mas também passa a ter grandes dificuldades econômicas. Mas o Irineu ele demonstra ali, né, ser um verdadeiro empresário, um verdadeiro empreendedor incansável, que toma risco e que tem esse senso de impacto, de construção de um legado. Tanto é assim que isso passa a ser reconhecido até pelo Império, sendo que após a construção dessa primeira ferrovia, a ferrovia que ligava Porto de Mauá a Petrópolis, ele recebe o primeiro título nobiliário honorífico, que foi o título de barão. E ele continua nessas empreitadas, só que é importante frisar que à época o mercado brasileiro, o capitalismo brasileiro, podemos dizer assim, ainda era muito limitado. A gente ainda tinha até então uma economia muito baseada na escravidão e na produção agrícola. Então ele começa primeiro com o comércio, que já era uma inovação, essa importação, que só era possível com a vinda da coroa portuguesa para o Brasil e a criação do Império Brasileiro. Depois ele, como industrial, tinha muitas dificuldades de se financiar. Ele se financiava sobretudo com o capital estrangeiro, né, com as relações que ele construiu com capitalistas ingleses e com o governo federal. Porém, essa relação nem sempre ela respeitava os interesses do empresário. E ele, muitas vezes, contando com o capital do governo brasileiro, ele acabava atrasando esses pagamentos, e ele precisava de se utilizar do seu próprio capital, que ele havia acumulado com a sua jornada empresarial pretérita, ou mesmo financiar com bancos estrangeiros. Foi dentro dessa ótica que ele criou o primeiro banco, que foi o Banco Mauá. E havia um outro banco também relevante na época, que era o Banco do Comércio. O Império, ao analisar isso e visando ali o caráter estratégico que havia do banco, né? Pouca gente pensa sobre isso, mas o maior emissor de moeda do Brasil não é a Casa da Moeda, ou mesmo o Banco Central, mas sim o Itaú, o Banco Itaú ou o Banco Bradesco, Nubank, entre outros. Eles são os grandes emissores de moeda do país. Isso porque, para cada real depositado no banco, eles podem emprestar cerca de 3. Ou seja, dentro desse processo de alavancagem financeira, eles estão emitindo moeda. Então, da mesma forma, isso também já era verdade nessa época. O governo, né, o Império Brasileiro, vendo isso, fala: olha, a gente precisa criar um monopólio estatal, e assim que se cria ali o Banco do Brasil, que passa a unir também, né, o Banco Mauá e o Banco do Comércio. Eles se unem ao Banco do Brasil, e começa ali também esse primeiro objetivo que ele tinha antevisto, né, esse meio do banco para financiar os seus negócios,
ele acaba tendo esse projeto ali, ele praticamente dá ali a sua participação, né, o seu banco para a criação desse grande player nacional, e ele continua aí então a ter essa dificuldade de financiamento. Da mesma forma, ele vislumbra também essa mesma oportunidade, e ele sendo originário do Rio Grande do Sul, ele também tinha negócios no sul do país. E nessa época também você havia, né, o Brasil ele tinha ali a província Cisplatina, que fazia parte do território brasileiro, mas há um processo de independência que leva à construção do Estado, né, do país Uruguai. E Mauá tem muitas negociações, muitos negócios lá no sul, nessa região, e ele cria também o Banco Mauá no Uruguai, sendo aí um dos principais, né, o principal banco, com várias negociações, inclusive com o próprio governo do Uruguai. Além desses múltiplos negócios, ele chega também a ter, a criar uma companhia de navegação no Amazonas, a partir de vapores, e também um grande feito que foi a criação, né, a interligação de telégrafo unindo aí o Brasil a Portugal, Lisboa, Londres, Paris, a partir desse telégrafo que cruzou o Atlântico, né, esse cabeamento. Ele participa desse projeto e, inclusive, foi a partir dessa outra empreitada que ele recebe o título de Visconde de Mauá. E ao longo desse período ele passa a ser uma grande eminência, participando aí de grandes discussões de âmbito nacional e sempre com uma espécie de posição neutra, né? E sendo muito ouvido, porém com uma certa também dicotomia, porque tendo essa posição de vanguarda, ele sempre defendia esse processo de industrialização e de certa forma também ele se posicionava contra a escravatura e tinha interesses aí muito grandes por parte da elite brasileira que lutavam contra isso. Tanto é assim que esse primeiro tratado que levou aí à sobretaxação dos produtos estrangeiros, depois, em 1860 e meados de 1860, há a criação de um novo tratado que reduz drasticamente as taxas de importação aplicáveis aos produtos estrangeiros, o que coloca em risco todo esse império industrial que o Visconde de Mauá, o grande Irineu Evangelista de Souza, havia construído. E aos poucos os seus negócios começam a não dar mais tão certo. Em alguns ele consegue ter a habilidade de vender as suas indústrias, vender as suas empreitadas para grandes capitalistas ingleses. Em outros, dado essa situação por vezes calamitosa de ficar muito tempo sem receber por parte, sobretudo, do Império Brasileiro, nesses contratos de railway, né, de ferroviários e outras concessões, ele acaba ficando numa situação difícil e ele vai fechando seus negócios. Mas eu diria que o ponto culminante que levou à falência desse grande empresário foi a sua relação com o Banco Mauá no Uruguai. Isso porque o governo uruguaio ele faz há uma verdadeira inadimplência por parte do governo uruguaio. Ele acaba postergando em muitos pagamentos ao Banco Mauá, que se encontra em dificuldade, e ele procura então o Império Brasileiro para se financiar nos seus outros negócios, e ele recebe um grande não. E aí nesse momento ele tem um grande desencontro de caixa e ele veio a decretar, né, a pedir a falência dos seus negócios, a concordata. E não obstante ele fazer isso e pedir essa moratória, ele cria um outro negócio que foi uma companhia de pastoreio e outros negócios agrícolas a partir das suas terras, suas vastas propriedades territoriais que ele veio acumulando, e ele chega a conseguir pagar todas as suas dívidas e, ao contrário do que muita gente diz, ele não termina a vida pobre. Na verdade, ele quita cada um dos seus compromissos, né? Cada um dos seus
suas pendências financeiras com os seus credores. E termina a sua vida com alguma pujança. Claro, ele não chega ao patamar que ele tinha antes. Para se ter uma ideia, todos os negócios do Mauá chegaram a um determinado momento serem maiores do que o patrimônio da coroa brasileira à época. Então ele foi o homem mais rico do Brasil durante um bom tempo, quiçá da América Latina, e um dos homens mais ricos do mundo dentro desse processo de industrialização, mas devido a esses desencontros de caixa e a essas perdas que ele acumulou em alguns desses iniciativas, sobretudo ali tendo como contraparte o Império Brasileiro. Ele teve essa bancarrota dos seus negócios, mas ainda assim ele consegue quitar, dando aí grande parte do seu patrimônio e criando outros negócios. Dado essa grande expertise dele, ele consegue dar a volta por cima, mas nunca chegando ao seu patamar anterior. Mas fica aí, né, esse grande legado desse grande empresário, empreendedor brasileiro que foi o Visconde de Mauá, né, o grande padroeiro do empreendedor brasileiro. Esse grande case de bravura mesmo, de coragem, que contra tudo e contra todos, com uma indústria praticamente incipiente, ele constrói esse grande case e deixa esse grande exemplo aí para o empresário brasileiro. E por mais que ele não tenha falido de fato, ele tenha conseguido pagar os seus credores e ter acumulado essa pujança, ele jamais conseguiu alcançar o prestígio que ele chegou a ter quando foi, né, esse grande empresário, o homem mais rico do nosso país. E ele veio a falecer, ele sofreu, né, nesses últimos anos com diabetes. Ele veio a falecer em 21 de outubro de 1889, ou seja, um pouco antes da proclamação da República, que veio a ocorrer em 15 de novembro de 1889. Agora, vamos caminhar aí para a conclusão desse bate-papo e a gente analisar, né, o que a gente extrai de aprendizado, de lições a partir desse case dele, que foi, né, o grande pioneiro, o maior, na minha opinião, o maior empreendedor e empresário de todos os tempos, pioneiro da industrialização, da logística multimodal, que foi o nosso grande Visconde de Mauá. Em primeiro lugar, é importante a gente pontuar de que, à época, ele tinha fontes muito limitadas de financiamento. Ou seja, ele tinha uma grande exposição à caixa, o que era um fator de risco muito relevante para o seu negócio. E como não havia mercado de capitais, como não havia outros bancos, e tudo acabava dependendo do Império Brasileiro, que inclusive podia mudar a regra de jogo a qualquer momento, não havia lá o rule of law, né? As instituições ainda estavam ali bastante limitadas. E isso colocou em risco, né, todo o seu império, que quase que numa situação de efeito dominó, quando há esse problema no Uruguai e face a esses constraints de caixa que ele tinha em outros aspectos do seu império, ele se vê então nessa situação de declarar a bancarrota. Mas então fica aí esse aprendizado da importância de não só olhar as vendas, né, olhar ali o fator da competência, mas ter um olho no caixa. Um segundo grande aprendizado que a gente tem é a questão macroeconômica, que sempre está atrelado aos negócios. Veja como a tributação, né, a taxa de importação, teve um papel preponderante para essa construção, para esse grande acúmulo de riqueza na primeira fase dele enquanto comerciante, e depois, quando houve esse acréscimo, isso também propiciou essa oportunidade de ingressar no setor industrial. Então, é sempre importante você ficar de olho no aspecto macroeconômico, entender bem os impostos aplicáveis, porque depois, quando houve essa mudança nos impostos, aquilo ali era uma grande sinalização. E talvez ele deveria ter saído desse negócio enquanto ele estava ganhando, né? Seria muito mais fácil para ele vender para o capital estrangeiro antes de haver essa materialização dessa mudança da tributação, facilitando aí a importação de de produtos importados, sobretudo os ingleses. Outro aspecto muito relevante que eu trago, terceiro,
é a questão do risco de mercado e de entender com as interrelações do seu império. Então, ele fazia muito bem essa diversificação de riscos, né? Ele não colocou todos os ovos na mesma cesta, porém, havia um fator de correlação muito elevado nos seus negócios. Então, por mais que ele chegou a ter 24 empresas, por mais que ele tivesse, né, esse império diversificado, havia um fator de correlação muito elevado. Então, isso, por mais que ele tivesse empresas, elas tinham um risco conjunto muito grande. E, por fim, mas não menos importante, eu diria que ele também tinha um fator de alavancagem também relevante. Isso porque, veja, o negócio financeiro no final do dia, essa alavancagem ali, esse risco ali da alavancagem financeira foi o que levou, na minha opinião, à bancarrota desse, né, quase como esse efeito dominó para os demais negócios do grande barão e do grande visconde de Mauá. Dito isso tudo, fica aí o grande exemplo também. Há aspectos muito relevantes, como, por exemplo, ele não só ele não era movido pelo lucro. Naturalmente que ele era um grande homem de negócio, mas ele tinha ali o grande objetivo de gerar um impacto, de gerar o legado. Isso era mais importante para ele do que o lucro, do que ele acumular, né, riqueza. Então isso também é um grande legado, é um propósito, como isso é importante, esse exemplo também para nós. Eu acho que é muito bacana também essa visão dele de ver o que dava certo, né, o que deu certo lá fora e trazer para o Brasil essas boas práticas. Ele aprendeu muito com o Ricardo Carroders e também com o capitalismo inglês, com as fábricas inglesas. Ele trouxe uma série de boas práticas e oxigenou a indústria brasileira na época. Porém, né, talvez, né, se a gente tivesse tido essa visão do Império Brasileiro na época de como seria importante a gente ter aí essa proteção ao empresário brasileiro, ao empreendedor brasileiro, talvez a gente estivesse hoje numa nação muito mais desenvolvida, porque esse foi certamente um dos grandes empresários brasileiros, talvez o maior de todos, dado o seu pioneirismo e o tanto que ele foi corajoso, né, de construir, de ser pioneiro aqui, por maiores que sejam, né, fossem e são, né, os desafios de se empreender no Brasil. Bom, é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio aqui do nosso Hub de Negócios. Espero que vocês tenham gostado e fica aqui o nosso convite para vocês se inscreverem no nosso canal e acompanharem os nossos conteúdos, não só do Hub de Negócios, mas os conteúdos da B-Hub em geral. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!